para sempre. Amém. Shalom, shalom, queridos, boa noite. Estamos na nossa segunda noite de negócios como missão. E, meu Deus, grandes coisas o Senhor já está fazendo e fará ainda mais. Eu perguntei, Senhor, qual é a porção que o Senhor tem liberada para essa noite? Porque eu sei que o mover está sobrenatural. Não sei se vocês estão sentindo no espírito de vocês, mas meu espírito chega a estar agitado. E aí eu pedi ao Senhor, Senhor, o que que você tem? E ele me levou em Salmos 122, que diz assim: Alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas. Ó Jerusalém, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. E aqui está a chave dessa noite. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Hoje nós estamos no Tribunal de Justiça do Senhor, onde coisas que estão presas, coisas que a gente já tinha desistido, coisas impossíveis aos nossos olhos, o Senhor está liberando, porque você está entregando o seu melhor ao Senhor, que é o seu tempo, uma terça-feira, 10 da noite, depois de um dia cansado, sobrecarregado, cheio de emoções. Não sei vocês, mas meu dia foi cheio de emoções. Mas nós estamos aqui firmes, porque nós sabemos em quem nós cremos. E nós queremos entregar as primícias dos nossos negócios, da nossa família, para o Senhor. Então, queridos, os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi, são essas as portas que estão abertas para aqueles que creem e querem acessar esse nível de sobrenatural do Senhor. E eu sei que a palavra que a nossa apóstola Flávia tem para nós nessa noite é uma palavra sobrenatural, então não se distraiam, não se permitam ser roubados, não durmam. Se estiver com sono, fiquem em pé, porque vocês não podem perder nenhuma chave que o Senhor tem para entregar para cada um de vocês nessa noite. Não saiam antes de terminar também. Permaneçam, porque cada segundo, queridos, é único, cada palavra é única, cada chave que vai ser liberada aqui hoje é para hoje. Então, quem perdeu, perdeu. Agarre tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite e não perca a oportunidade de ir até o tribunal do Senhor e reivindicar tudo aquilo que foi preso, mas que o Senhor já liberou para você nesta noite. Amém, queridos? Minha apóstola Flávia é com você. Glória a Deus. Amém, amém, glórias a Deus, gente. É o que a Mirella falou, não sei como é que tá aí para vocês, gente, mas aqui a coisa tá pegando fogo, tá pegando fogo. E dentro dessa palavra que a Mirella trouxe, antes de eu trazer uma meditação muito forte que Deus trouxe para mim sobre o dia de hoje, sobre aquilo que é para ser compartilhado hoje, eu quero convidar vocês para vocês refletirem, queridos, e vocês mergulharem nessa adoração baseado nessa palavra que a Mirella liberou para nós nesse momento. Que Deus fale com vocês nessa adoração. Recebam de Deus. Quisera que o meu rei abrisse o céu pra mim. Quisera outra vez entrar em seu palácio de marfim. Cantaria só pra ele a canção do amor. Olharia em seus olhos e diria, cantaria
prostrada aos teus pés, prostrada aos teus pés. Queridos, essa é uma noite que o Senhor vai estender o cetro da justiça dele sobre as nossas vidas. Amém? Onde ele vai estender o cetro dele, o cetro da justiça dele sobre as nossas vidas. Amém? Só que para que isso possa acontecer, a gente vai precisar reconhecer algumas coisas que talvez estão tirando você do foco, estão paralisando você, ou como a Mirella disse, né? Não sei como é que foi o dia de vocês. O meu dia foi uma bênção hoje, gente. Meu dia foi uma bênção, porque a gente também gosta de contar as desgraças, mas não conta as bênçãos, né? Eu e o João, a gente está acostumado, porque é assim, os discípulos ligam para pedir, ai, ora por mim, meu Deus, porque minha vida está assim, por que minha vida está assada, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí a gente fica orando, 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 uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Na quarta semana eu resolvo falar, gente, deixa eu conversar com a pessoa para saber como é que tá. Aí a pessoa fala, não, faz 3 semanas que já tudo resolveu. Eu falo, gente, mas por que que não falou pra gente? A gente tá lá orando ainda, guerreando. Eu esqueci. Aí, contar a benção, as pessoas esquecem de contar a benção, né? Então, o meu dia, gente, foi uma benção. Trabalhei um monte, ralei um monte, mas foi uma benção, portas abertas, porque eu estou declarando nesse mês duplo de Adar, que as delícias do Senhor são para mim. Eu não vou enjoar dessas delícias. Amém? Das delícias do Senhor eu não vou enjoar. Amados, uma coisa que Deus trouxe muito forte para mim hoje, buscando em Deus, né, a direção, Senhor, qual que é essa palavra que é para ser liberada hoje? Acho que vem muito de encontro ao que o João comentou ontem. Gente, vamos abrir essas telinhas aí, porque se eu tô com cara assada, cozida, com sono, né? E eu tenho que ficar aqui sorrindo para vocês, é direito meu, do João. Também vem a carinha amassada, cozida, com sono de vocês, tá bom? Abre as câmeras aí. A gente não tem problema com cara feia, tá bom? Apesar que aqui só tem gente de rosto bonito. Todo mundo florzinha de Jesus aqui, né? Ó, todo mundo lindo aqui, gente. Ai, Benônio, eu tô com uma saudade de você que você não faz nem ideia. Beijo no seu coração, te amo. Olha só, gente. Nós precisamos refletir sobre uma coisa. O João ontem falou, né, sobre alguns pontos importantes que a gente precisa reconhecer. O porquê das vezes nós estarmos vivendo o que a gente chama de provas, né? Alguns entenderam que é por legalidade, outros entenderam que é para amadurecimento, para que a gente possa ser promovido, para que a gente possa subir de nível nessa jornada nossa. E hoje, refletindo muito, Deus trouxe muito forte no meu coração essa questão da opressão e da pressão. Quem aqui está sentindo que esse mês, embora a gente está lá clamando, as delícias são para mim, as delícias são para mim, mas quem aqui tá sentindo assim que aquele mês apertado, tá aquele mês difícil, aquele mês da pressão? Levanta a mão, gente, não precisa ter medo de levantar a mão, não, tá? Levantar a mão não quer dizer que vai ficar pior, tá bom? Só quer dizer que você reconhece o lugar que você tá bom? E a gente não pode mentir, né? A gente tem que ser sincero. Então, levanta a mão aí. E eu comecei a refletir, aí eu me lembrei de uma coisa muito importante. E eu acredito que não foi apenas uma lembrança, mas foi uma questão realmente de Deus trazer isso no meu coração para que eu pudesse ministrar o coração de vocês nessa noite. Eu não sei se todos vão se lembrar, mas uma das coisas que nós temos que guerrear no mês de Adar, existe um trono que influencia diretamente o mês de Adar. Qual é o trono, amores da minha vida? Vamos ver se vocês estão ligadinhos. Qual é o trono que está sobre o mês de Adar, que confronta a tribo de Naftali? Que vai assim, ó, de frente com a tribo de Naftali. Qual é o trono? Vocês lembram? Ixi, gente, nem os universitários lembram? Tá vendo? Então eu tinha que ministrar mesmo, né? Se ninguém lembra. Ó, a Laísa foi cheio. Qual é o trono, gente?
Esse é um mês que nós estamos sobre a influência do trono de Leviatã. Então, olha só como são as coisas. E eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas aqui está caindo uma chuva. E eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu quero essa chuva como uma manifestação da liberação do teu poder sobre as nossas vidas nesta noite. Ficou todos esses dias sem chover aqui. Hoje está chovendo. Que Deus é bom. Amados, nós estamos, esse mês de Adar, ele é um mês onde o trono, só para vocês entenderem, no céu existe uma hierarquia. Essa mesma hierarquia que existe no céu, criada por Deus, anjos, querubins, serafins, também existe essa hierarquia no mal. Então, nós temos principados, potestades e tronos. Então, o trono, ele está acima da potestade. Ok? O trono é como se fosse uma manifestação, assim como nós temos, por favor, me entendam corretamente, assim como nós temos os 7 Espíritos de Deus, que fala lá em Isaías 11, nós vamos ter uma manifestação, é como se fosse uma expressão de como Lúcifer se move. E Leviatã, ele é um trono, ele é como se fosse uma personificação de Lúcifer. E dentro desse processo, ele vai atuar de uma forma mais específica. E os 3... Gente, quem tá com sono, acorda. Eu vou chamar pelo nome, hoje. É igual a Mirella falou, porque isso, vocês precisam entender uma coisa. Isso é o diabo querendo roubar de você aquilo que você precisa receber hoje. Então, quem tá com sono, fica de pé, faz igual o Rafael, que tô vendo o Rafael andando pra lá e pra cá, coitado, deve estar trabalhando ainda, né? Então, fica de pé, desperta tu que dormes. Porque a bênção tá na tua frente. E se você fechar o olho, você vai perder. Ok? Então, olha só. Leviatã, ele vai te influenciar de forma muito profunda em 3 aspectos: orgulho, soberba e obstinação. O que é a obstinação, gente? O que é a obstinação? Já falei aqui sobre isso com vocês. Obstinação é a teimosia. Teimosia. E para mim, eu também já comentei para alguns sobre isso. A pessoa que eu mais olho, eu admiro, e eu falo, meu Deus, que eu possa ser como ele, foi Abraão. Que Abraão recebe uma ordem de Deus. Vai e sacrifica o teu filho. E eu imagino que não é assim. Para ele sacrificar o filho, não é igual a gente ali cortar uma unha. Ok? Porque a unha cresce, né? Não é igual eu cortar o cabelo como eu fiz. Eu sabia que quando eu cortei meu cabelo e ficou lá, né? Tipo, estilo Joãozinho, como diz o pessoal. Eu sabia que depois de 2, 3, 4, na verdade, meu cabelo levou mais de 6 meses para crescer, né? Mas tudo bem. Mas eu sabia que um dia ia crescer. Tá aqui de novo, ó. Só não cresce mais porque eu não quero. Então, tô cortando agora. Ok? Sacrificar um filho é você entender que você está entregando aquilo que é de mais precioso na tua vida. Miyuki, orgulho, soberba e obstinação. Tá? Então, quando Abraão ouve de Deus, me entrega, sacrifica o teu filho, e ele diz sim a Deus, e ele se prepara emocionalmente, espiritualmente, e eu já falei isso várias vezes, né? Imagina a guerra que foi com Sara, né? Quer dizer, ele deve ter saído escondido, porque se ele tivesse falado para Sara que ele ia sacrificar o filho, Isaac, imagina o que ia ser, né? Terceira Guerra Mundial, quando nem tinha tido a primeira ainda, né? Mas ela ia ter a primeira, a segunda, e ela ia fazer a Terceira Guerra Mundial. Só que o que mais me chama atenção, queridos, não foi Abraão ter ouvido a Deus para sacrificar Isaac. Foi Abraão ter ouvido novamente a Deus e não sacrificar Isaac. E esse é um dos pontos que eu vejo que nós precisamos cuidar muito. Porque quando nós ouvimos algo de Deus nas nossas vidas,
nós passamos a obstinação. Quando muitas vezes Deus ele está querendo apenas provar o seu coração, provar a sua obediência. Então, dentro desse aspecto, o que você precisa entender? Quem que é Leviatã, gente? Leviatã, ele é conhecido como, ele pode ser conhecido como dragão, ele pode ser conhecido como o trono das águas, ele vai ter, em várias passagens bíblicas, a gente vai ver a manifestação de Leviatã, mas eu acredito, a gente vai ver Leviatã, né? Jó fala muito sobre Leviatã, muito, tá? Mas uma passagem específica, que talvez é a maneira como eu mais me conecto com a forma como o Leviatã age, é em Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas? Vocês lembram da história de Jonas? O que acontece com Jonas, gente? Jonas é um profeta, e ele era um profeta o quê? Ele era um profeta que sofria essas três influências aqui. Ok? Ele era um profeta orgulhoso, soberbo e obstinado. E Deus dá uma ordem para Jonas, para que ele pudesse ir a Nínive e dar um veredito, e dar uma sentença de morte. Imagina para um profeta ter que chegar numa cidade e falar que Deus ia acabar com tudo. Só que Jonas conhecia Deus. Ok? E Jonas não queria fazer isso. E por ele não querer fazer isso, ele literalmente foge do chamado dele. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para outro lugar. E aí tem toda a história do barco, ele entra no barco, tem toda aquela tempestade, e é isso que você precisa compreender, porque o trono de Leviatã, ele está muito conectado com as águas, mas também com o vento. Então, tempestades, né, desastres naturais que envolvem água e vento estão conectados com esse trono de Leviatã. É o sacrifício que é entregue para Leviatã, ok? Esses tempos o João fez uma ministração no Terceiro Céu junto com um grupo aí, e eles falaram, né, tiveram uma visão aberta de sacrifícios que são feitos no mar. Então, um dos tronos que estão sendo alimentados é Leviatã, ou seja, está sendo alimentado o orgulho, a soberba, certo? E dentro desse processo, Jonas é jogado para o mar. E o que acontece com Jonas? Para onde que ele vai, gente? Que todo mundo fala, que a gente aprende lá na escola dominical com as criancinhas. Vai para dentro da barriga do Free Willy, né? Que eles colocam uma baleinha bonitinha lá, tipo um Free Willy, né? Só falta ser uma baleia cor-de-rosa. Amados, entendam. Ele não vai para dentro da barriga de uma baleia. Quem consome Jonas é Leviatã. Ali é um processo de morte. Jonas morre. Até que ele é levado para encarar o destino profético dele. Então, primeira coisa que você precisa entender, se você foge do teu destino profético e você tem um propósito diante dos céus, diante da terra, e se você não tem a capacidade de reconhecer o teu erro, você vai estar nas mãos de Leviatã. E isso é algo que o João vai trabalhar muito forte. Onde, João? Com quem? Com os homens. Com os homens. Sabe por quê, queridos? Que em todo esse processo que Deus tem trabalhado comigo, com as mulheres, uma das grandes revelações que Deus nos trouxe é o orgulho do homem em reconhecer quando ele erra. Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Pode tirar a gente aqui do destaque. Eu quero só ver agora. E homens que estão com suas mulheres, vocês ficam quietos, vocês não vão ficar brincando com as mulheradas, não. Mulheres, levantem a mão aí.
Os homens têm ou não dificuldade de pedir perdão? Quando muito, depois assim, ó, desse tá quase morto, eles pedem uma desculpa, assim, bem aquela desculpa, desculpa. É ou não é, gente? Meu Deus, eu falo assim, o que que custa pedir perdão? Não, porque não sei o que, não sei o que. Gente, a maior dificuldade do homem é reconhecer que ele errou, que ele erra. Ele tem muita dificuldade em relação a isso. Isso é uma herança genética espiritual que vem lá de Adão, ok? Ah lá, o Cláudio pede quando enxerga o erro. Então, o problema é que os homens são tudo míope, né? Míope, tem vista cansada, presbiopia, né? Então, tem tudo isso. Para não falar que é cego, né? Vocês sabem que eu libertei o João disso, né? Vocês sabem dessa história? Depois que eu fui lá para as filhas, para Mulher Arma Secreta de Deus, eu libertei definitivamente o João disso. Então, se eles precisam enxergar para pedir desculpa, então já vamos libertar os homens de uma vez, queridos. Chego aqui em casa, né? E foi bem assim na sequência, acho que uns 2, 3 dias depois, o João vira para mim e fala assim: Flávio, você lembra aquele negócio da empresa, assim, 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 assim? Eu falei: lembro. Eu falei: tá lá no escritório. Ele falou: onde? Eu falei: tá lá no escritório, lá no armário. Aí ele: você pode. Ainda que ele foi educado, né? O João, graças a Deus, é educado, né? Um homem trabalhado no caráter de Deus, né? Ele falou: você pode ver para mim? Porque eu já procurei em tudo quanto é lugar, eu não acho. Falei: amor, mas tá lá no armário, assim. Não, mas eu já procurei, não sei o que, não acho. Tá bom, gente, literalmente. O tempo foi eu sair da sala de jantar lá, vim aqui no escritório, abri o armário, peguei o negócio e voltei. Ele: onde estava? Eu: dentro do armário do escritório. Ele: não é possível. Não é possível um negócio desse. Ele ficou indignado. Falei: amor, presta atenção. Eu quero te libertar de uma coisa. Os homens, a gente a vida inteira, né, achou que os homens fossem cegos. Mas não adianta a gente achar, gente, eles realmente são, tá bom? Então, liberte os homens de uma vez. Eles são cegos, eles não acham as coisas, isso faz parte também do DNA deles, tá bom? Então, se a gente for depender, pensa bem, se a gente for depender deles enxergarem para reconhecer o erro, então, aí é que não deu certo mesmo. Mas dentro desse processo, queridos, Jonas teve que lidar com o orgulho dele. Depois de 3 dias dentro da barriga desse peixe, que a gente sabe hoje que não é peixe nenhum, é o Leviatã. Então, olha que coisa interessante que você precisa compreender dentro do estudo que eu fiz. Leviatã, ele é um trono que ele age promovendo uma intervenção espiritual oposta. Fala assim, ó, uau. Agora eu entendi por que eu estou sofrendo tanta oposição nesse período. Quem aqui estava meio assim perdido, tipo assim, gente, como é que as delícias de Deus são para mim se eu estou sentindo tanta oposição nesse mês? Quem aqui estava assim, tipo, se sentindo meio que, como é que síndrome do vira-lata que o João falou ontem? Né? Teve gente que ontem falou assim, eu tô nessa síndrome aí, porque tá todo mundo falando que as delícias são para mim, as delícias são para mim, as delícias são para mim, parece que para mim só ficou o bagaço da laranja. Não é? Por quê? Porque tá sentindo esta oposição. E por que disso, queridos? Porque Leviatã, ele promove a rata azeda, né? Leviatã, ele promove uma intervenção espiritual oposta. Queridos, isso é muito forte. Então, entenda o seguinte: a função de Leviatã, a função desse trono nesse mês, não é combater aquilo que acontece na Terra, mas sim ele se opõe àquilo que Deus libera nos céus em nosso favor. E aí eu fui estudar mais e eu fui entender o que, amados? Aquilo que está lá em Daniel.
Daniel 10:13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Olha que interessante isso, amados. Deus havia liberado algo sobre a vida de Daniel. Ok? Daniel faz um jejum de 21 dias. Deus havia liberado algo para ele, certo? Só que aí o que que acontece? Isso não vem para as mãos de Daniel. Isso fica retido no segundo céu. E há uma guerra espiritual, onde um principado, um trono, combate, ele se opõe a uma liberação divina sobre a vida de Daniel. Então você precisa compreender que esse é um mês onde a sua guerra, ela não é contra a carne. A sua guerra não é contra o seu chefe, não é contra o seu marido, mesmo que seu marido seja teimoso, tá bom? Não é contra o seu marido, não é contra o seu chefe, não é contra o seu vizinho. A sua guerra não é contra as pessoas. A sua guerra, a guerra de resistência, ela está acontecendo no segundo céu, onde as liberações estão sendo manipuladas por Leviatã na sua vida. É ele quem está se opondo às liberações que já aconteceram. Você precisa ter essa clareza para que você não seja confundido e nem enganado, para que você não sinta-se, para que você não viva a síndrome do vira-lata, pelo contrário, para que você se posicione e busque estratégias espirituais para vencer esta opressão ou esta oposição. Ok? Então, olha só, o que que acontece com Jonas? Por que que Jonas foi engolido por Leviatã? Porque Jonas, ele se opôs àquilo que Deus havia direcionado para Nínive. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, meu amado amigo, meus filhos queridos. Porque daí a gente tudo culpa Leviatã, tudo a gente culpa o Satanás. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero te fazer uma pergunta. E você não precisa me responder, mas você precisa refletir hoje. O que que Deus mandou você fazer? Ou o que Deus falou que não era para você fazer? E que por causa do orgulho, da soberba e da tua obstinação, você não está fazendo e está se opondo, ou você está fazendo uma coisa que ele não te mandou fazer e ainda assim você está se opondo. Quem aqui está se sentindo na barriga do peixe? O que que tinha na barriga do peixe, gente? Silêncio. Deus não fala comigo. Quem aqui tá assim naquele momento? Ai, meu Deus, Deus não fala comigo. E pede sinal, e pede direção, e ora, e jejua, e aquele silêncio. Por quê, amados? Que às vezes Deus vai permitir você viver esse processo. Porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa obstinação, somos nós quem estamos nos opondo a Deus. Faz sentido, gente? A Andresa tá até assim, tipo, ai, meu Deus do céu, até cansei. Faz sentido? Vocês começam a entender agora o que está acontecendo na tua vida esse mês, que talvez você ainda não comeu as delícias? Hoje a gente estava lá na nossa reunião de networking, né? E eu e o João, nós fizemos um propósito esse ano. A gente tirou o doce, tiramos o açúcar. E isso para mim e para o João é um grande desafio, porque a gente é formiguinha, assim, sabe? A gente gosta de um chocolate, a gente gosta de um... Eu amo sorvete, amo, né? A gente gosta, assim, vai num restaurante, aí tem aquele cardápio, assim, com aquela sobremesa, né? Creme brulee, profiteroles.
churros com aquele doce de leite quente, assim, que você põe na boca e que até gruda no sal da boca, sabe? A gente ama isso, né, Dani? Mas nós fizemos esse propósito. E aí hoje a gente estava lá na reunião de networking, e aí o pessoal lá come daqui, come de lá, eu estou só olhando o pessoal, coisa que eu nem gosto de doce, mas o povo só comendo e deixando as casquinhas, sabe? Sabe o papelzinho do quindim, da queijadinha, do cookie, e eu só olhando aquilo. E talvez você tá esse mês pensando assim, gente, cadê essas delícias? Eu só tô vendo o papel que tá sobrando em cima da mesa. Não tem nem o granuladinho ali para eu pegar. Por quê, queridos? Porque possivelmente você está vivendo uma guerra que está no segundo céu. Mas você precisa entender que o fato dessa resistência acontecer tem dois motivos. E o João falou quais são os dois motivos ontem. Ou existe uma legalidade, ou seja, ou você tem permitido que algum desses três vieses aqui haja na tua vida, ou você está vivendo um momento de promoção, um momento de ir para o próximo nível, de você ser promovido para a próxima etapa na tua vida espiritual. Ok? Flávia, quem vai me dizer se eu estou fazendo uma coisa ou outra? Você precisa analisar os princípios. Porque, amados, não tem saída. Se você quebra princípio, a legalidade foi instalada na tua vida. E existem princípios que são, às vezes a gente nem percebe, mas fidelidade a Deus, honra, alinhamento, tudo isso são pontos que às vezes a gente deixa passar, a gente começa a negociar, a gente começa a abrir essas brechas na nossa vida, às vezes sem nem percebermos. E muitas vezes nós abrimos brechas nas nossas vidas, inclusive porque as nossas emoções não estão alinhadas. Tem muita gente que abre brecha pelo medo ou pela raiva. Pela falta de controle emocional, você pode sim abrir legalidades na sua vida. Ou porque você atropela as pessoas e passa por cima das pessoas, ou porque o medo faz com que você entre em um processo de incredulidade daquilo que Deus prometeu na tua vida. E sabe qual que é a pior coisa, amados? É que daí a gente passa a agir com a força do nosso braço, porque a gente passa a acreditar que somos nós quem temos que fazer. A pior coisa que um crente pode fazer é querer ajudar Deus. Pior coisa. A bênção tá para ser liberada, daí você quer dar aquela empurradinha para ver se a bênção sai antes da hora. Amados, sabe o processo do pintinho que vai sair do ovo? Aquele processo dele quebrar a casquinha de dentro para fora, por mais doloroso que seja, faz parte. Quando você tenta ajudar, você, na verdade, está prejudicando o processo. E é isso que eu vejo muitas pessoas acabarem. É um erro mais comum que as pessoas acabam cometendo. Foi o erro de Sara, amados, que até hoje nos causa problemas. Até hoje, o mundo árabe contra Israel, o que que é? É o erro de Sara, é Ismael contra Isaac. Por quê? Porque ela quis ajudar Deus. Ela achou que ela intervindo na promessa, ela iria facilitar o processo. E olha o que nós vivemos até hoje por conta disso. Então, olha só. Se por um lado Jonas ele se opôs a algo que Deus precisava fazer, nós precisamos entender que nós temos uma fonte, nós temos um direcionamento de como nós podemos controlar essa ação de Leviatã nas nossas vidas. E aí eu queria pedir para vocês, quem puder aí, abre lá em Marcos 4. Marcos 4.
Eu vou ler com vocês rapidamente uma parábola aqui para vocês entenderem. Marcos 4, do 35 ao 41. Vai dizer assim para nós. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça em uma almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Rabi, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estavam com medo? Vocês não têm fé? E apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas tem uma outra passagem ainda, Mateus 14. Mateus 14, do 28 ao 30. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. E Jesus lhe disse: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas de repente percebeu um vento forte e as ondas e ficou aterrorizado e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me! E nesse mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e o exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, vocês precisam entender uma coisa. Em ambas as situações, nós estamos falando de pescadores. Repete assim comigo, ó. Pescadores. Pescador tem medo do mar? Então, entendam algo que às vezes a gente causa confusão na nossa mente. Em ambas as situações, a tempestade no meio do mar e Pedro se afundando por causa das ondas, entenda que não é aquilo que você domina, que você conhece, que te causa medo, mas é o que você não domina. Presta atenção. Não é o que você tem nas mãos, não é o que você conhece, não é o que você entende que te causa medo. É o que você não controla, é o que você não domina. Então, em ambas as situações, os discípulos não temeram a água, eles não temeram o mar, eles temeram o vento. Pedro, ele se aterroriza, não porque ele estava andando sobre as águas, mas porque o vento soprou. E esse vento trouxe para ele o medo, a insegurança. Na outra situação, não foi o mar agitado. Os discípulos estavam acostumados, gente. Vocês acham quantas vezes eles saíram para pescar? Vocês acham que todas as vezes que eles saíram para pescar, o mar estava calmo? Não. Mas o que aterrorizou eles foi a tempestade. Foi o vento que soprava. E é isso que você precisa entender. O diabo conhece a tua história. O diabo conhece o teu passado. E diante de um futuro que está diante de você, das promessas que você já recebeu,
ele não vai interferir naquilo que está nas tuas mãos, mas ele vai soprar o vento para te gerar um descontrole emocional naquilo que você não domina. E se você não tem fé o suficiente para entender que é Jesus quem acalma a tempestade, se você não tem fé o suficiente para você compreender que é Jesus quem repreende o vento na tua vida, você vai continuar lutando contra uma coisa que você não tem domínio. Você não controla Satanás, queridos. Você controla a sua mente. Você tem condições de trabalhar sobre a tua fé. Mas você não tem, você não controla Satanás. Você entende isso? Ou seja, você precisa começar a entender que mesmo com a tempestade, mesmo com o vento soprando sobre a tua vida, você vai ter que continuar acreditando naquilo que Deus entregou sobre a tua vida. E o grande problema de Jonas foi que ele sabia que aquela palavra que ele ia liberar sobre Nínive ia causar o quê? Comoção. As pessoas iam promover jejum, iam promover arrependimento. Deus iria se compadecer. E o medo dele não era que as pessoas morressem. O medo dele era dele ser considerado um profeta com uma palavra falha, porque ele liberou uma palavra de morte e Deus depois restaurou em vida. Então você precisa começar a analisar sobre as coisas que têm movido o seu coração. Porque muitas vezes nessa obstinação de estar certo ou de querer ter razão, você está guerreando contra o próprio Deus. É você quem está se opondo contra algo que Deus colocou na sua vida. E a consequência, queridos, para isso, ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Se você tenta fugir do teu chamado, infelizmente, você vai sofrer a oposição acerca disso. Então, nessa noite, amados, essa é uma noite para nós gerarmos no nosso coração um processo de arrependimento. Para você entender que esse é um mês onde a palavra nos diz que a maldição ela pode ser transformada em bênção. Que esse é o mês das delícias do Senhor para a tua vida, mas existe uma chave para você acessar essas delícias, e a chave chama-se humildade. Humildade. Essa é a chave que vai fazer com que você modifique a atmosfera que está sobre a tua vida. Então, ao invés de você querer guerrear, ao invés de você querer provar que você está certo, ao invés de você querer se preocupar com o teu nome, se preocupar com a tua reputação, se preocupar com o que as pessoas vão achar de você, seja humilde. Seja humilde. Reconheça seus erros. Faça os consertos necessários. E o mais importante, se conserte com Deus. Peça perdão por essa guerra que talvez você mesmo estabeleceu na sua vida por uma desobediência. Amados, amados, presta atenção. Presta atenção. Os discípulos já caminhavam com Jesus. Como é possível? Eles já tinham visto os milagres. Queridos, presta atenção, amados. Quando a gente vai olhar lá, vamos lá, Mateus, Marcos 14. É 14? Marcos 14. Cadê? Hum, É Marcos 4 e Mateus 14. ai, Jesus. E eu tô olhando aqui e tô vendo 14. Obrigada, Juliana. Tá vendo? Como é bom a gente ter um mestre aqui com a gente. Marcos 4, gente.
Quantas coisas haviam acontecido? Se você olha lá onde Jesus acalma a tempestade, volta para trás, você vai ver quantas coisas já tinham acontecido, queridos. Milagres já haviam sido manifestados. E esses homens ainda viram e falam assim: quem é esse homem que acalma a tempestade? Querido, se diante da tempestade que você está vivendo na sua vida, você ainda está questionando se Deus é Deus para resolver os problemas, é porque você ainda está agindo como Pedro. Você ainda está agindo como Jonas. E isso não deixa de ser orgulho. Porque quando nós temos um coração humilde, quando nós temos diante de Deus um coração quebrantado, nós entendemos que Deus é Deus para promover qualquer mudança nas nossas vidas. Então, queridos, essa noite, exatamente, Adri colocou aqui, ó, eles tinham acabado, Jesus amado. Pensa você vivendo esse milagre hoje na sua vida. Pensa. 5.000 pessoas sendo alimentadas. E de repente eles entram no barco. E porque chacoalha para lá, chacoalha para cá. Eles, meu Deus, como assim? Como assim? Como assim? A pessoa perguntar, quem é este? Gente, esse é o Deus, esse é filho de Deus. Esse é o Cristo que te escolheu para que você fosse discípulo dele. E você hoje aqui é um discípulo de Cristo. Aquilo que você faz não pode indagar a identidade de Cristo. Porque quando você indaga a identidade de Cristo, você está questionando se Deus é Deus na sua vida para te libertar da barriga desse peixe. E eu quero dizer mais. Tem gente que entrou sozinho dentro do peixe. Tá? Tem gente que entrou sozinho dentro do peixe. Por quê? Desobediência, orgulho, obstinação. Tem gente, não é que nem o Leviatã foi lá te buscar. É você que se colocou nesse lugar. Então, amados, esse é o tempo de você começar realmente a questionar o Senhor e se perguntar: Deus, o que é que eu preciso consertar na minha vida? O que é que eu preciso realinhar na minha vida? Qual é o entendimento que eu preciso ter para realmente voltar a viver de acordo com a tua vontade e cumprir a tua vontade na minha vida, por mais que talvez seja desafiadora, por mais que possa questionar os meus próprios desejos, por mais que possa me colocar contrário àquilo que de repente eu gostaria, mas como eu posso de fato viver a tua vontade na minha vida. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês porque nós vamos orar hoje como uma forma de arrependimento e também de clamor a Deus. Nós vamos orar juntos hoje o Salmo 73. Amém? Então, eu vou pedir para vocês, como eu sempre faço com vocês, tá bom? Eu vou ler, declarando, e você vai declarar junto comigo, numa voz profética. Amém? E nesse processo, eu quero que você peça para Deus: Senhor, alguma dessas variações tem acometido a minha vida? Eu tenho agido com orgulho, eu tenho agido com soberba, eu tenho agido com obstinação. Me mostra, Pai, para que eu possa realmente me alinhar à tua vontade e fazer a tua vontade na minha vida. Amém? Vamos lá. Certamente Deus é bom para Israel.
para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos. Quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento. Têm um corpo forte e saudável. Não enfrentam dificuldades. Nem estão cheios de problemas como eu. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que eu mantive um coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? O dia todo enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus. E por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio. E os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Deus, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo,
mais que a qualquer coisa na terra. A minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti te afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de ti, ó Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e eu anunciarei as tuas maravilhas. Amados, entendam uma coisa. Quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, quando nós entendemos que através da unção de Deus, da verdade que foi implantada por Deus em nós, nos tornamos filhos, você vai passar a entender que você sai da opressão de Leviatã, para que ele passe a te servir. E é por isso que as delícias do Senhor são para nós nesse mês. Sabe por quê? Porque o mesmo Leviatã que engoliu Jonas, que amedrontou Jó, que fez escárnio de Jó, que amedrontou os discípulos, esse mesmo Leviatã teve que servir depois e prover a prosperidade para Pedro. Porque quando Jesus diz para Pedro, pegue o peixe, abra a boca dele, e ali haverá a provisão. É isso que você precisa entender. E é nessa unção que você precisa se mover a partir de hoje. Entender que o peixe está pronto com a provisão. E que você, através da ordem que foi liberada pelo Senhor, ele vai ter que abrir a boca dele e a provisão vai vir para as tuas mãos. Pedro não precisou pescar o peixe veio até ele. Abriu a boca e a provisão estava ali. E é isso que você precisa entender hoje. Eu quero te dar uma oportunidade para que você possa semear hoje aquilo que precisa ser liberado na tua vida. Amados, tem muitas pessoas que ainda estão vivendo uma opressão, porque não confiam na provisão daquilo que vem através do Senhor. Eu posso dizer para vocês que eu e João vivemos um mês extraordinário, porque uma decisão nós tomamos na nossa vida, não andarmos mais por vista, mas andarmos pelas promessas. E assim como João libera todas as vezes, e nós temos profetizado, que a semente que você lança sobre as nossas vidas, a semente que você lança sobre a companhia de Daniel, a semente que você lança mediante a obediência de Deus, ela vai prosperar na sua vida. Não somente a 30, não somente a 60, não somente a 100 por 1, mas ela vai prosperar a 800 por 1. Hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa. Ela falou, Flávia, nós recebemos um valor que nós não estávamos imaginando e que nos deu a possibilidade de garantir uma reserva sobre meses que a gente nem imaginava.
E é isso que você precisa entender, que há uma liberação de Deus para você. Há uma provisão liberada dos céus para a tua vida. Mas para isso você vai ter que se mover em fé. Você vai ter que se mover em fé. Amém? Então eu vou dar alguns minutos para que você possa buscar em Deus. Amados, entenda uma coisa, você precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Se Deus te pede 100, não adianta você querer dar 101. Se Deus te pede 1000, não adianta você querer dar 10.000. Mas da mesma forma, se Deus te pede 100, não adianta você dar 50 ou 99. Se Deus te pede 1000, não adianta você dar 990. Porque Deus, ele não olha para a tua quantidade. Deus, ele olha para a tua obediência. E decida definitivamente se tornar uma pessoa obediente. E entenda uma coisa, você para de brincar com Deus. Você não brinque com Deus. Porque você não tem ideia das consequências que isso pode causar na tua vida. Ah, ele vai me castigar? Não, ele não vai te castigar. Só que a partir do momento que você deixa de ser fiel, a legalidade entra na tua vida. E aí é onde entra migrador, cortador, ceifador e o destruidor. E aí não adianta chorar. Porque você está debaixo de uma legalidade que você liberou na tua vida. Amém? Então eu vou dar uns minutinhos para que você possa se mover profeticamente naquilo que Deus te ordenou nessa noite. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יהוי תתי, אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יהוי תתי. Amém, queridos? Amém? Queridos, eu quero perguntar para vocês, quero que você coloque aqui no chat para gente. A Mirella trouxe uma percepção, e eu entrei em concordância com ela, de que hoje era uma noite do favor de Deus sobre as nossas vidas. E eu entendo que tem algumas pessoas que estão se sentindo aí de alguma forma aprisionadas por questões na justiça, por projetos. De novo, né? É aquela sensação de que parece que você tá dando murro em ponta de faca, né? Aquela dificuldade de você conquistar algo, parece que você não tá conseguindo avançar, né? Então, projetos que estão parados, contratos que estão para serem assinados e que ainda não foram assinados, papéis na justiça que estão ali de alguma forma presos, venda de algo que você está aguardando e que ainda não foi liberada. Então eu quero que de alguma forma você se manifeste aqui no chat, porque nós vamos orar por isso, amém? Para que realmente o favor de Deus se manifeste sobre a sua vida e para que o cetro do Senhor. O que acontece, gente? Né? Quando a gente estuda a história, quando a gente entende essa questão da representação do cetro, quando o rei ele estendia o cetro, era o favor do rei sobre aquela pessoa. E é isso que você precisa entender hoje. Amém? Que nós vamos orar para que o cetro do Senhor, para que o cetro de justiça, para que o cetro do favor de Deus
se manifeste sobre a tua vida nessa noite. Amém? Miuque, Renata, Priscila, Bruna, Thaís, Cris, Benônia, Cibele, Carol, Adriana Borges, Laísa, Célia, Karina, Thaís Wagner, Sirlene, Dani Tescari, Mara, Luciane Vaz, Rafael. Amém, queridos. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas. Amém. Glórias a Deus, porque o Senhor nos dá a direção. Amém. João, você pode orar, por favor? Estava difícil para abrir aqui, desculpe. Vamos orar, queridos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora, Pai amado, declarar e decretar anjos especiais sobre a vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Pai amado, pedir que tu estejas agora dando a eles a paz, mais entendimento e cada vez mais ousadia em ti. Senhor, em nome de Jesus, tira da mente deles agora, ó Pai amado, todo o espírito de medo, toda a raiz, ó Pai amado, que tenha vindo do inimigo, que tenha vindo de Leviatã, Pai amado. Todo tipo de espírito que possa intimidar, ó Pai amado, os teus filhos. Neste momento agora, ó Pai amado, eu declaro sobre eles falido os planos do inimigo de parar o ministério de cada um deles. Eu declaro sobre eles agora, ó Pai amado, a tua bênção. Eu abençoo agora, Senhor Jesus, as finanças dos teus filhos, ó Pai. Senhor, que cada semente colocada aqui neste altar, ó Pai amado, possa prosperar a 30, a 60, a 100 por um, ó Pai amado, e ainda como milho a 800 por um. Eu declaro sobre eles, ó Pai amado, que as bênçãos do Senhor os perseguirão, e que em nome de Jesus, ó Pai amado, nada, nem ninguém vai interromper o teu agir e os planos que o Senhor tem na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, abre a mente deles, ó Pai, para que eles possam enxergar os teus planos e assim poder caminhar a passos largos para aquilo que o Senhor tem de propósito para eles. Senhor, em nome de Jesus, desbloqueia, ó Pai amado, a mente das pessoas que se sentem bloqueados agora, Pai amado. Que tu estejas agora dando o direcionamento para onde devem dar os próximos passos. E, Senhor, conduza os passos dele, Pai amado, para que eles possam, neste momento, dar passos firmes, dar passos diretos, dar passos assertivos, ó Pai amado, no caminho que o Senhor preparou para eles. Nós declaramos a bênção e a shalom do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu senti, queridos, enquanto estava orando, eu senti claramente que muitas pessoas estão, neste mês, se sentindo presas. E lembra do que a Fábia falou aqui? Leviatã, ele é um espírito que pode claramente impedir as coisas de acontecer. Então, eu quero declarar sobre vocês que tudo que está bloqueado, todos os processos não resolvidos serão liberados agora. E muitos desses processos não resolvidos, eles são por questões de medo. Muitas coisas que estão ligadas a medo. Eu vi mentes bloqueadas, porque a mente bloqueada, ela vem da raiz do medo. E eu quero declarar sobre você agora, o destravar da sua mente de medo. Você é filho, você é filha de Deus, você tem a identidade do Deus vivo nas suas mãos. Olhe para suas mãos, olhe agora para suas mãos, olhe para elas agora. Essas são as mãos que Deus colocou sobre você para que você tenha e emane poder delas. O poder que Deus colocou sobre você está nas suas mãos. E a partir de agora você vai levantar as mãos pelos problemas, pelos processos não resolvidos e vai dar uma ordem. Eu determino agora em nome de Jesus que tudo se resolva em nome de Jesus. Eu declaro falidos os planos do inimigo na minha vida em nome de Jesus. Declare isso com fé, declare isso com força, porque você tem nas suas mãos o poder de Deus. E é isso que nós batemos aqui e que nós realmente falamos para vocês. O poder de Deus está em você. Você precisa claramente ter mais intimidade com Ele, cada vez mais, ter sede da intimidade do Senhor,
porque na intimidade do Senhor, no secreto, é onde Ele derrama poder sobre você. Nada pode te parar, a não ser você mesmo, a não ser a tua mente, que bloqueia, que impede com que você avance no caminho que Deus te entregou. Olhe para suas mãos mais uma vez e sinta o poder de Deus escorrendo sobre elas, em nome de Jesus. A prosperidade está aí, a prosperidade está aí, a cura está aí, todo o poder de Deus está nas suas mãos. Em nome de Jesus, use. Amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados, amanhã, terceiro dia do nosso mover profético sobre o mês de março. Amanhã eu gosto de fazer assim, né? Pegar as pessoas desavisadas, porque é assim que Deus faz. Amanhã a gente vai ter um mover profético, tá bom? Então, profetas, se preparem, busquem o direcionamento de Deus. Então, você tem uma última oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida de pessoas para amanhã. Para quê? Convidem as pessoas, porque amanhã nós teremos o fechamento aqui dos negócios como missão do mês de março, e junto com esse mover, nós também teremos ali um mover profético de liberação de palavras, de direcionamento, de palavras de ordem, para que realmente esse mês de março seja algo extraordinário na tua vida. Lembra que nós estamos vivendo duplo Adar. Então, se assim o é, que as delícias sejam multiplicadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã às 10 da noite, a gente está aqui novamente, ok? Lembra do link, é o mesmo link, manda o convite, tragam mais pessoas para que elas também sejam abençoadas. Queridos, que Deus abençoe, uma ótima noite de descanso. Shalom, shalom. Até amanhã. Beijo.